O que é o reino de Deus e como ele transforma nossas vidas? Esta é uma pergunta essencial que nos leva a refletir sobre o propósito da nossa existência e o significado profundo dos ensinamentos de Jesus. O reino de Deus não é apenas um conceito abstrato, mas uma realidade que pode e deve ser vivida no dia a dia. Jesus nos apresenta essa ideia de forma acessível e inspiradora, oferecendo esperança e direção em meio aos desafios da vida. Imagine por um momento um mundo onde a justiça prevalece, onde o amor é a norma e a paz é uma realidade palpável. É isso que Jesus nos promete quando fala do reino de Deus. Ele nos convida a entrar nessa dimensão divina, onde cada um de nós pode experimentar transformação pessoal e coletiva. Os ensinamentos de Jesus são uma luz que ilumina o caminho, guiando-nos em momentos de incerteza e desespero. Jesus, em suas parábolas e pregações, apresenta um chamado urgente para que busquemos esse reino agora. Ele nos ensina que essa busca é uma responsabilidade pessoal, um convite a nos arrependermos de nossos erros e a abrirmos nossos corações para a mudança. Ao fazermos isso, não apenas nos transformamos, mas também impactamos aqueles ao nosso redor, criando uma onda de esperança e renovação. Nesse vídeo vamos aprender que Jesus nos ensina que o reino é inclusivo. Ele acolhe todos, especialmente os marginalizados e os que se sentem perdidos. Essa mensagem de inclusão é poderosa, pois nos lembra que todos têm um lugar à mesa do Senhor. A empatia e o amor ao próximo são pilares fundamentais desse reino, que nos desafiam a sermos mais solidários e compreensivos em nossas comunidades. Os ensinamentos de Jesus nos revelam que o reino é como um tesouro inestimável. Ao reconhecermos seu valor, somos desafiados a sacrificar aquilo que nos impede de alcançá-lo. Isso nos leva a uma reflexão profunda sobre o que realmente valorizamos em nossas vidas e o que estamos dispostos a deixar para trás. À medida que nos aprofundamos nos ensinamentos de Jesus, somos lembrados da importância de viver de maneira que reflita os valores do reino, impactando positivamente nosso entorno. Se prepare, pois esses ensinamentos podem mudar sua vida. Mas antes de começarmos, se inscreva no canal e curta esse vídeo. Assim esse vídeo vai chegar para mais pessoas que precisam ouvir essas palavras. E caso queira se aprofundar na Bíblia e aprender todos os ensinamentos dela, clique no link do comentário fixado. Primeiro ensinamento: o reino está próximo. Jesus inicia seu ministério com uma mensagem poderosa e urgente. O reino de Deus está próximo. Essa declaração é mais do que um aviso, é um verdadeiro chamado à ação. Em Marcos capítulo 1, versículo 15 lemos: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa urgência é central para entendermos como devemos nos posicionar em relação a essa nova realidade. Quando Jesus fala que o reino está próximo, ele nos convida a abrir nossos corações e a nos prepararmos para a transformação. Pense por um momento na emoção que sentimos quando sabemos que um amigo querido está chegando. Preparar a casa, organizar as coisas, fazer um espaço especial para recebê-lo. Tudo isso é um sinal do que acontece quando nos preparamos para algo importante. Da mesma forma, a proximidade do reino de Deus exige de nós uma preparação interior. Estamos prontos para abrir a porta e deixar o reino entrar? Essa pergunta é crucial. A verdade é que o reino de Deus não é uma realidade que pode ser ignorada ou adiada. Ele requer que tomemos decisões agora, que façamos escolhas que reflitam os valores do reino em nossas vidas. Muitas vezes nos distraímos com as demandas diárias e esquecemos de considerar a urgência deste chamado. Jesus nos ensina que o primeiro passo é o arrependimento. O arrependimento, como Jesus menciona, não é apenas sentir remorso por erros passados, mas é uma mudança ativa de coração e mente. É um convite a recalcular nossa rota, como um GPS que nos orienta a voltar ao caminho certo. Se olharmos para nossas vidas, o que nos impede de mudar de direção? Que hábitos, pensamentos ou atitudes temos que nos afastam dessa realidade do reino? É hora de confrontar essas barreiras e abrir espaço para algo novo. A urgência de buscar o reino agora não se trata apenas de uma transformação individual, mas também de um impacto coletivo. Quando nos comprometemos com o reino, não só mudamos nossas próprias vidas, mas também influenciamos aqueles ao nosso redor. Imagine como sua família, amigos e comunidade poderiam ser transformados se todos nós decidíssemos viver de acordo com os princípios do reino. A transformação começa em nós,
mas seus efeitos se espalham, criando um ciclo de esperança e renovação. A metáfora do reino de Deus é muitas vezes comparada a uma festa ou celebração. Quando um novo reino chega, é como a inauguração de uma nova era de alegria e oportunidades. Assim como em uma festa, somos convidados a nos alegrar, a celebrar a vida e a participar dessa nova realidade. Essa é a essência do reino. Uma alegria profunda que não é condicionada às circunstâncias externas, mas que brota de um coração que reconhece a bondade e a graça de Deus. Nesse sentido, o reino de Deus também nos desafia a considerar o que realmente valorizamos. Quando falamos sobre o que estamos dispostos a sacrificar pelo reino, somos levados a uma reflexão profunda sobre nossas prioridades. O que é mais importante para nós? O que estamos dispostos a deixar para trás em busca dessa nova vida? O reino nos convida a reavaliar nossos objetivos e a focar no que realmente importa, um relacionamento profundo com Deus e com os outros. Lembre-se de que a transformação não acontece da noite para o dia. Ela é um processo. É um caminho que trilhamos diariamente, fazendo escolhas conscientes que nos aproximam do reino. Cada passo, por menor que seja, conta. Às vezes, uma simples decisão de ser mais gentil, de perdoar alguém ou de dedicar tempo à oração pode abrir portas que nem imaginávamos. Ao mesmo tempo, é importante reconhecermos que essa jornada não é solitária. Jesus nos dá a promessa de que Ele está conosco, guiando-nos a cada passo do caminho. Ele é nosso amigo, nosso ajudante e nosso exemplo. Ao seguirmos seus ensinamentos, encontramos força e coragem para enfrentar os desafios e para viver a transformação que o reino propõe. Portanto, ao refletirmos sobre a proximidade do reino de Deus, somos convidados a agir. Essa é a hora de nos arrependermos, de nos voltarmos para Deus e de abrir nossos corações para a transformação. Cada um de nós é chamado a participar desse reino, a ser uma luz em meio à escuridão e a espalhar a mensagem de amor e esperança que Jesus trouxe ao mundo. Segundo o ensinamento, arrependimento como chave. O arrependimento é um tema central nos ensinamentos de Jesus e é fundamental para a transformação que o reino de Deus propõe. Jesus enfatiza a importância desse conceito em Mateus, capítulo 4, versículo 17, onde diz: "Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus." Aqui, o arrependimento é apresentado não apenas como um ato de reconhecer falhas, mas como uma mudança ativa de direção, um passo vital para entrarmos na nova realidade do reino. Muitas vezes o arrependimento é mal interpretado como algo negativo, um peso que devemos carregar. No entanto, é uma porta que se abre para novas oportunidades e um novo começo. Assim como um GPS que recalcula a rota quando nos desviamos, o arrependimento nos ajuda a voltar ao caminho certo. Ele nos convida a refletir sobre nossas escolhas e avaliar o impacto delas em nossas vidas e na vida dos outros. O que está te impedindo de mudar de direção? Essa pergunta nos leva a examinar nossas motivações e os padrões que muitas vezes nos prendem. Pode ser o medo do desconhecido, a relutância em deixar hábitos antigos, ou até mesmo a falta de fé na capacidade de mudança. Porém, ao reconhecermos essas barreiras, damos o primeiro passo em direção à liberdade. O arrependimento não é um fim em si mesmo, mas um meio de nos reconectarmos com Deus e com nosso verdadeiro propósito. Quando decidimos nos arrepender, não estamos apenas nos afastando de comportamentos prejudiciais, mas também nos abrindo para a vida abundante que Deus deseja para nós. Essa mudança de coração e mente nos permite ver o mundo de uma nova perspectiva. É um convite a transformar a dor em aprendizado, as dificuldades em crescimento e os erros em oportunidades de redenção. As pequenas mudanças que fazemos hoje têm o potencial de impactar profundamente nosso futuro. Às vezes, um simples gesto de arrependimento, como pedir desculpas a alguém, mudar uma atitude negativa ou tomar uma decisão consciente de amar mais, pode criar ondas de transformação em nossas vidas e nas vidas ao nosso redor. É um lembrete poderoso de que não importa quão longe tenhamos ido, sempre podemos voltar e recomeçar. Além disso, o arrependimento é um passo necessário para a verdadeira reconciliação. Quando reconhecemos nossas falhas e nos voltamos para Deus, abrimos espaço para a cura e a restauração em nossos relacionamentos. Isso se aplica não apenas ao nosso relacionamento com Deus, mas também ao modo como nos relacionamos com os outros. Ao perdoar e buscar perdão, estamos vivendo os princípios do reino de Deus, que são fundamentados no amor,
e na graça. O arrependimento também nos desafia a ser honestos sobre nossa condição espiritual. É um convite à vulnerabilidade, a admitir que precisamos de ajuda e que somos imperfeitos. Jesus nos ama exatamente como somos, mas Ele também nos ama o suficiente para não nos deixar onde estamos. O arrependimento é a ponte que nos leva a essa nova realidade. Quando refletimos sobre o arrependimento como chave, somos motivados a adotar uma postura de humildade. Quando nos colocamos na posição de aprender e crescer, estamos alinhados com a vontade de Deus. Essa humildade nos aproxima de outros que também estão em busca de transformação. Juntos, podemos apoiar uns aos outros nesse caminho, criando uma comunidade que reflete os valores do reino. Além disso, o arrependimento é um processo contínuo. Não é algo que fazemos uma única vez, mas uma prática diária. Cada dia é uma nova oportunidade para refletirmos sobre nossas ações e decisões, avaliando se elas estão alinhadas com os princípios do reino. Ao cultivarmos essa prática, tornamo-nos mais sensíveis à voz de Deus em nossas vidas e mais dispostos a agir conforme sua vontade. Por fim, é importante lembrar que o arrependimento não é algo que deve ser feito com peso ou desânimo. Em vez disso, é uma oportunidade de renovação. Cada vez que nos arrependemos, temos a chance de nos reerguer e recomeçar. Essa atitude de arrependimento nos fortalece e nos prepara para enfrentar os desafios que estão por vir, sabendo que estamos caminhando em direção ao reino de Deus. Portanto, o arrependimento não é um fardo, mas um presente que nos permite reorientar nossas vidas em direção a Deus. Ao tomarmos essa decisão, somos convidados a viver uma vida mais plena, repleta de significado e propósito. É uma jornada que exige coragem e compromisso, mas que nos levará a uma experiência mais profunda do reino de Deus. Terceiro ensinamento: humildade e o coração de criança. A humildade é uma qualidade fundamental que Jesus destaca em seus ensinamentos sobre o reino de Deus. Em Mateus, capítulo 18, versículo 3, ele nos diz: Se não vos converterdes e não forem como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Essa afirmação revela a importância de abordarmos nossa fé com a pureza e a simplicidade de uma criança. As crianças têm uma maneira especial de ver o mundo, cheia de maravilha e curiosidade. Elas confiam plenamente, são abertas a novas experiências e não têm medo de se deixar levar por aquilo que não entendem completamente. Quando Jesus nos convida a sermos como crianças, Ele nos chama a abandonar a arrogância e a presunção que muitas vezes nos afastam de Deus. Essa humildade é um pré-requisito para compreender e viver as verdades do reino. Como podemos cultivar essa humildade em nossas vidas? Um bom começo é praticar a autorreflexão e a honestidade sobre nossas limitações. Ao reconhecermos que não temos todas as respostas e que precisamos de ajuda, abrimos espaço para que Deus atue em nós. Muitas vezes a vida nos ensina a ser autossuficientes, mas o reino de Deus nos convida a depender dele e uns dos outros. Essa dependência mútua fortalece nossos relacionamentos e cria uma comunidade baseada em amor e apoio. Quando olhamos para o mundo com os olhos de uma criança, podemos redescobrir a beleza nas pequenas coisas. Um sorriso, a natureza, um gesto de bondade, tudo isso nos lembra da simplicidade do amor de Deus. O coração de uma criança é capaz de se encantar facilmente, e isso nos desafia a ver a vida com gratidão e alegria. Ao cultivar essa perspectiva, somos mais capazes de perceber as bênçãos ao nosso redor e a presença de Deus em nossas vidas. A humildade também nos ajuda a superar o orgulho e a competição. Em vez de nos compararmos com os outros, podemos aprender a valorizar cada pessoa como uma criação única de Deus. Cada um de nós tem um papel especial no reino, e reconhecer isso nos encoraja a celebrar as vitórias alheias e a apoiar os que estão em dificuldades. Essa atitude de generosidade e amor cria um ambiente onde todos podem prosperar e crescer. Um exemplo prático de humildade é a disposição para aprender com os outros. Em uma sociedade que muitas vezes valoriza a competição e a superioridade, ser humilde significa estar aberto a ouvir, a aprender e a mudar. Isso nos permite crescer em sabedoria e compreensão, não apenas sobre nós mesmos, mas também sobre os outros e sobre Deus. Além disso, Jesus nos mostra que a humildade não é uma fraqueza, mas uma força. Quando nos colocamos em posição de servir aos outros, demonstramos verdadeira grandeza. O próprio Jesus, que era o Rei do Reino, lavou os pés de seus discípulos como um ato de serviço.
Esse exemplo poderoso nos ensina que a verdadeira liderança e grandeza no reino de Deus vem da disposição de colocar os outros em primeiro lugar. A humildade também nos ensina a ouvir e a valorizar as vozes que muitas vezes são marginalizadas. No reino de Deus, não há espaço para o elitismo ou a exclusão. Cada pessoa tem dignidade e valor, independentemente de sua posição social, origem ou aparência. Ao praticarmos a inclusão e o acolhimento, refletimos a essência do amor de Cristo e tornamos o reino mais acessível a todos. Outro aspecto importante da humildade é a capacidade de perdoar. Quando nos tornamos humildes, estamos mais dispostos a reconhecer nossas próprias falhas e a oferecer perdão aos outros. O perdão é uma expressão poderosa do amor de Deus e um passo crucial para a cura em nossas vidas e relacionamentos. Ao liberar o peso do ressentimento, encontramos liberdade e paz, permitindo que o amor de Deus flua através de nós. Essa humildade nos aproxima do coração de Deus. Em Tiago, capítulo 4, versículo 6, lemos: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando nos humilhamos diante de Deus, somos preenchidos com sua graça e amor, que nos capacitam a viver de acordo com seus propósitos. A humildade nos torna receptivos à orientação divina e nos ajuda a discernir a vontade de Deus em nossas vidas. Um exemplo da transformação que a humildade pode trazer é a parábola do fariseu e do publicano, em Lucas, capítulo 18, versículos 10 a 14. O fariseu se exalta em sua própria justiça, enquanto o publicano, consciente de suas falhas, clama por misericórdia. Jesus nos ensina que é o publicano, e não o fariseu, quem sai justificado diante de Deus. Essa história ilustra que a verdadeira aceitação no reino vem da humildade, não do orgulho. Por fim, ao nos tornarmos mais humildes, nos tornamos também mais semelhantes a Cristo. Ele é o exemplo supremo de humildade, tendo se entregado por amor a nós. Ao seguirmos seus passos, encontramos a verdadeira liberdade e alegria que vem de viver para algo maior do que nós mesmos. Em resumo, a humildade e o coração de criança são essenciais para experimentar o reino de Deus. Ao nos abrirmos para essa verdade, somos desafiados a viver com simplicidade, gratidão e amor. Que possamos sempre buscar a humildade em nossas vidas, permitindo que Deus nos transforme e nos guie em nossa jornada. Quarto ensinamento: o valor do reino. O reino de Deus é frequentemente descrito por Jesus como algo de valor inestimável. Em Mateus capítulo 13, versículo 44, ele afirma: "O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido." Essa comparação nos convida a refletir sobre o que realmente valorizamos em nossas vidas e o que estamos dispostos a sacrificar para experimentar a plenitude desse reino. Quando pensamos em um tesouro escondido, podemos imaginar a emoção da busca e a recompensa ao encontrar algo de grande valor. Jesus nos ensina que o reino não é algo superficial ou passageiro, mas uma realidade profunda que transforma nossas vidas. Ele é a resposta para nossas perguntas mais profundas, a fonte de verdadeira alegria e paz. No entanto, para alcançá-lo, precisamos estar dispostos a abrir mão de algumas coisas. Muitas vezes somos distraídos por preocupações mundanas e bens materiais. A cultura em que vivemos frequentemente nos ensina a buscar status, dinheiro e sucesso como indicadores de valor. No entanto, Jesus nos desafia a reconsiderar essas prioridades. O que estamos dispostos a sacrificar pelo reino? Essa é uma pergunta que merece nossa atenção. Um exemplo poderoso disso é a parábola do jovem rico, em Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 22. Quando o jovem pergunta a Jesus como pode ter a vida eterna, ele o desafia a vender tudo o que possui e a segui-lo. A reação do jovem revela a dificuldade de abrir mão do que consideramos valioso. Essa história nos mostra que, para entrar no reino de Deus, pode ser necessário deixar para trás os bens e a segurança que tanto valorizamos. Além disso, Jesus nos ensina que o valor do reino também se manifesta em nossas relações. Em Mateus, capítulo 22, versículo 39, ele nos diz: "Amarás o teu próximo como a ti mesmo." Isso nos lembra que o reino não se trata apenas de nós, mas de como tratamos os outros. O amor é o maior tesouro que podemos oferecer e receber. Ao amar, cultivamos um ambiente onde o reino pode prosperar e onde todos são valorizados. A busca pelo reino nos desafia a reavaliar o que consideramos tesouros em nossas vidas, o que nos traz verdadeira alegria, o que nos faz sentir completos. Muitas vezes, as respostas não estão nas coisas materiais, mas nas experiências, nos relacionamentos e na nossa conexão com Deus.
Quando buscamos o reino, descobrimos que a verdadeira riqueza está em compartilhar amor e compaixão com os outros. Em Mateus capítulo 13, versículo 45, Jesus compara o reino de Deus a um comerciante que busca pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vende tudo o que tem para comprá-la. Essa parábola nos ensina sobre a importância de reconhecer e investir no que realmente importa. O reino é um presente que vale qualquer sacrifício, porque suas recompensas são eternas. Para viver plenamente no reino, devemos estar dispostos a abrir mão de nossa própria vontade e desejos. Em Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesus nos diz: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me." Essa é uma chamada radical à ação, um convite a vivermos de maneira contracultural. Não é fácil, mas é uma jornada que nos leva a um propósito maior. Quando colocamos o reino em primeiro lugar, nossas vidas começam a mudar. Descobrimos um senso de paz que não é dependente das circunstâncias externas. A alegria que vem de servir e amar os outros é incomparável. O reino transforma não apenas nossas vidas, mas também as vidas das pessoas ao nosso redor. Ao compartilharmos o amor e a graça de Deus, estamos construindo uma comunidade que reflete os valores do reino. Portanto, o valor do reino de Deus nos chama a uma vida de generosidade e entrega. Quando reconhecemos que somos herdeiros do reino, somos desafiados a viver de maneira que reflita essa verdade. O reino é uma realidade acessível a todos, mas requer que estejamos dispostos a abrir mão de nossas prioridades e a nos comprometer com algo maior. Em resumo, o reino de Deus é um tesouro escondido que vale todos os nossos esforços. Ao buscá-lo, descobrimos o verdadeiro significado da vida e nos tornamos agentes de transformação em nossas comunidades. Que possamos sempre lembrar do valor do reino e viver de acordo com suas verdades, sacrificando o que for necessário para experimentar essa riqueza divina. Quinto ensinamento: amor ao próximo. O amor é a essência do reino de Deus. Em Mateus capítulo 22, versículo 39, Jesus nos ensina: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento não é apenas uma recomendação, mas um princípio fundamental que deve guiar nossas vidas e ações. Amar ao próximo é uma expressão prática da fé. É fácil amar aqueles que nos amam, mas o verdadeiro desafio é estender esse amor aos que nos cercam, independentemente de suas ações ou atitudes. O amor é um ato de escolha, e Jesus nos chama a amar de forma incondicional, assim como Ele nos ama. Isso inclui não apenas aqueles que estão próximos de nós, mas também aqueles que podem ser diferentes, difíceis ou até mesmo hostis. A parábola do bom samaritano, encontrada em Lucas capítulo 10, versículos 30 a 35, ilustra perfeitamente esse princípio. O samaritano, ao ver um homem ferido à beira da estrada, não hesita em ajudar, apesar de suas diferenças culturais e sociais. Ele se compadece, cuida das feridas do homem e garante que ele receba a ajuda necessária. Essa história nos ensina que o amor ao próximo transcende barreiras e preconceitos. É um chamado à ação, uma disposição de se envolver e fazer a diferença na vida dos outros. O amor ao próximo também nos desafia a praticar a empatia. Ao nos colocarmos no lugar do outro, podemos compreender melhor suas lutas e dores. Essa compreensão nos move a agir, a oferecer apoio e a ser uma fonte de esperança. O amor nos motiva a construir relacionamentos saudáveis e solidários, criando uma comunidade onde todos se sentem valorizados e amados. Além disso, amar ao próximo não é apenas uma ação, mas uma atitude. Isso significa tratar os outros com respeito, dignidade e compaixão em todas as interações, mesmo nas mais simples. Um sorriso, uma palavra gentil ou um gesto de solidariedade podem ter um impacto profundo na vida de alguém. Quando escolhemos viver com amor, refletimos a natureza de Deus em nossas ações. Outro aspecto importante do amor ao próximo é a disposição para perdoar. O perdão é uma expressão poderosa do amor e um passo essencial para a cura. Em Mateus, capítulo 6, versículo 14, Jesus nos ensina: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. O perdão libera o peso do ressentimento e abre espaço para o amor e a reconciliação. Quando perdoamos, não apenas libertamos o outro, mas também encontramos paz em nossos corações. Amar ao próximo também envolve a prática da justiça. Em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, somos chamados a praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o nosso Deus. Isso significa que o amor não é passivo,
ele exige ação. Devemos nos preocupar com as injustiças em nosso mundo e buscar fazer a diferença. Ao lutarmos por aqueles que são marginalizados e oprimidos, demonstramos o amor de Deus em ação. É importante lembrar que o amor ao próximo não deve ser visto como uma tarefa a ser cumprida, mas como uma expressão natural da nossa fé. Quando somos preenchidos com o amor de Deus, esse amor flui através de nós para os outros. A transformação que ocorre em nossos corações nos capacita a amar de maneiras que talvez nunca tivéssemos imaginado. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, nos lembra que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Essa passagem enfatiza que todas as nossas ações, mesmo as mais grandiosas, são vazias sem o amor. O amor é o fundamento do nosso relacionamento com Deus e com os outros. Quando amamos, estamos vivendo a verdadeira essência do reino de Deus. Por fim, o amor ao próximo nos leva a uma vida de serviço. Em Mateus capítulo 20, versículo 26, Jesus nos ensina que quem quiser ser grande entre vós será o vosso servo. O serviço é uma expressão prática do amor, e ao servirmos aos outros, seguimos o exemplo de Cristo. Cada ato de serviço, por menor que seja, é uma oportunidade de refletir o amor de Deus e fazer a diferença na vida de alguém. Para finalizar, o amor ao próximo é um princípio central no reino de Deus. Ele nos desafia a ir além de nós mesmos, a nos envolver com os outros e a fazer a diferença em nossas comunidades. Que possamos sempre buscar amar ao próximo com sinceridade, compaixão e ação, permitindo que o amor de Deus transforme nossas vidas e as vidas daqueles que nos cercam. Sexto ensinamento: inclusão e acolhimento. O reino de Deus é um lugar de inclusão e acolhimento, onde todos são convidados a participar, especialmente aqueles que são marginalizados. Em Lucas capítulo 5, versículo 32, Jesus declara: "Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento." Essa afirmação destaca a missão de Jesus e o coração do reino que se estende a todos, independentemente de suas falhas ou circunstâncias. A inclusão no reino é uma chamada à ação. Jesus quebrou barreiras sociais e culturais, aproximando-se de pessoas que eram frequentemente rejeitadas. Ele interagiu com cobradores de impostos, samaritanos e pecadores, mostrando que o amor de Deus não tem limites. Ao fazer isso, ele nos ensina que cada pessoa tem valor e dignidade, e que todos merecem ser ouvidos e amados. A parábola da ovelha perdida, encontrada em Lucas, capítulo 15, versículos 3 a 7, ilustra bem esse princípio. O pastor deixa 99 ovelhas para buscar uma que se perdeu, simbolizando o valor que Deus coloca em cada indivíduo. Essa história nos ensina que nenhum de nós é insignificante e que Deus está sempre à procura de todos, especialmente daqueles que se sentem sozinhos ou excluídos. Como podemos praticar a inclusão e o acolhimento em nossas comunidades? Um passo importante é estar atento às vozes que muitas vezes são silenciadas. Isso pode incluir aqueles que enfrentam discriminação, pobreza ou solidão. Ao ouvir e valorizar suas experiências, podemos criar um espaço onde todos se sintam bem-vindos e amados. Além disso, ser inclusivo exige que sejamos intencionais em nossas ações. Podemos criar oportunidades para que diferentes grupos se reúnam, compartilhem e aprendam uns com os outros. O acolhimento pode ser tão simples quanto um convite para um café ou uma conversa sincera. Esses pequenos gestos podem ter um impacto profundo, mostrando que nos importamos e que todos têm um lugar entre nós. O acolhimento também envolve a disposição para perdoar e restaurar relacionamentos. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, Paulo nos lembra: "Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, restaurai-o com espírito de mansidão." O reino é um espaço de graça e restauração, onde todos têm a oportunidade de recomeçar. Quando acolhemos aqueles que falharam, mostramos que o amor de Deus é maior do que nossos erros. A inclusão e o acolhimento nos chamam a ser agentes de mudança em um mundo muitas vezes dividido. Ao praticarmos o amor de Deus em nossas vidas diárias, podemos desafiar as normas sociais que excluem. Isso pode ser feito através de ações que promovem a justiça, a empatia e a compreensão. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na construção de uma comunidade que reflete o coração do reino. Um exemplo inspirador de inclusão é a forma como Jesus tratou as mulheres em sua época. Em um contexto cultural que frequentemente as marginalizava, Jesus as incluiu em seu ministério, reconhecendo seu valor e dignidade. Em João, capítulo 4,
Ele se envolve em uma conversa profunda com a mulher samaritana, quebrando barreiras de gênero e etnia. Essa interação não só transformou a vida daquela mulher, mas também impactou toda a sua comunidade. Além disso, a inclusão no reino não se limita a um grupo específico. Em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, é descrita uma multidão de todas as nações, tribos e línguas diante do trono de Deus. Essa visão do reino nos lembra que a diversidade é uma expressão da beleza de Deus. Ao celebrarmos as diferenças e aprendermos uns com os outros, enriquecemos nossa experiência de fé e tornamos o reino mais visível. O acolhimento também nos desafia a sair de nossas zonas de conforto. Muitas vezes pode ser mais fácil ficar entre aqueles que são semelhantes a nós. No entanto, Jesus nos chama a ir além disso, a estender a mão para aqueles que são diferentes. Ao fazermos isso, podemos descobrir novas perspectivas, aprender lições valiosas e, acima de tudo, crescer em amor. A inclusão e o acolhimento são características fundamentais do reino de Deus. Ao seguirmos o exemplo de Jesus, somos chamados a amar, ouvir e valorizar todos os indivíduos. Que possamos sempre buscar construir comunidades onde todos se sintam bem-vindos, amados e valorizados, refletindo assim a verdadeira essência do amor de Deus. Sétimo ensinamento: o reino como semente. O reino de Deus começa de forma pequena, mas possui um potencial grandioso. Em Mateus capítulo 13, versículos 31 e 32, Jesus compara o reino a um grão de mostarda. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou em seu campo. Este é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é a maior das hortaliças. Essa comparação nos ensina sobre o crescimento gradual e o em que o reino pode ter em nossas vidas e no mundo. O grão de mostarda é uma semente pequena, mas quando plantada pode se tornar uma árvore robusta. Essa imagem é poderosa porque nos lembra que mesmo os menores começos podem levar a resultados extraordinários. O reino de Deus pode começar em nossos corações, em pequenas ações de amor e bondade, mas à medida que cultivamos e nutrimos essas sementes, elas podem crescer e impactar aqueles ao nosso redor. Um exemplo prático disso é a prática da gentileza. Um simples ato de bondade, como ajudar alguém em necessidade ou oferecer uma palavra de encorajamento, pode parecer pequeno, mas pode ter um efeito dominó. Essas pequenas ações podem inspirar outros a fazer o mesmo, criando um ambiente onde o amor e a compaixão prosperam. Ao vivermos de forma intencional e generosa, estamos semeando as sementes do reino. Além disso, o crescimento do reino também envolve paciência. Em nosso mundo, queremos resultados imediatos, mas o reino muitas vezes se revela de maneira sutil e gradual. Em Marcos, capítulo 4, versículo 26, Jesus fala sobre um homem que lança sementes na terra e, embora não saiba como, a semente cresce. Isso nos lembra que, embora possamos não ver imediatamente os frutos de nossas ações, Deus está trabalhando em nosso meio, fazendo com que o reino cresça em nós e através de nós. É importante também cultivar um solo fértil em nossos corações. Para que as sementes do reino prosperem, precisamos estar abertos e dispostos a receber a palavra de Deus. Em Lucas capítulo 8, versículo 14, Jesus fala sobre a parábola do semeador, destacando a importância do solo bom, que representa aqueles que ouvem a palavra e a retêm com um coração bom e generoso. Devemos nos esforçar para nutrir nossa vida espiritual, buscando Deus em oração, meditação e estudo das Escrituras. O reino também se manifesta por meio de pequenas comunidades de fé. Em Mateus capítulo 18, versículo 20, Jesus promete: "Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles." Essa presença divina, mesmo em um grupo pequeno, mostra que não precisamos de grandes multidões para que o reino se manifeste. Cada pequeno encontro, cada momento de oração ou adoração é uma oportunidade para que o reino cresça e se espalhe. Além disso, o reino é um chamado para que cada um de nós participe da colheita. Em João, capítulo 4, versículo 36, Jesus nos lembra: "Aquele que colhe recebe o seu salário e junta fruto para a vida eterna." Quando investimos em ações que refletem o amor e a justiça de Deus, estamos colaborando com Ele na construção do reino. Isso nos encoraja a ser proativos em nossa fé, a compartilhar o Evangelho e a agir em nome do amor. Por fim, o crescimento do reino de Deus é um testemunho do poder de Deus em ação. Quando permitimos que as sementes do reino germinem em nossas vidas, somos transformados. Essa transformação não é apenas para nosso benefício,
mas também para o benefício de todos ao nosso redor. Quando vivemos de acordo com os princípios do reino, refletimos a luz de Cristo em um mundo que muitas vezes é escuro e desolador. O reino de Deus, como semente, nos ensina que o crescimento e a transformação podem começar de forma pequena, mas têm o potencial de se tornar algo grandioso. Ao semearmos amor, bondade e justiça em nossas vidas diárias, permitimos que o reino cresça em nós e através de nós. Que possamos estar abertos para colher essas sementes e trabalhar juntos para ver o reino de Deus se expandir em nossas comunidades e no mundo. Oitavo ensinamento: justiça no reino. A justiça é um valor central no reino de Deus, refletindo o caráter de Deus e seu profundo compromisso com a equidade. Em Mateus capítulo 5, versículo 6, Jesus ensina: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Esse versículo nos convida a anseiar pela justiça e a nos tornarmos agentes de mudança em um mundo que muitas vezes carece de equidade. A busca pela justiça é uma resposta ao coração de Deus, que se preocupa com os oprimidos e marginalizados. As Escrituras estão repletas de exemplos que demonstram a importância de lutar pela justiça. Em Provérbios, capítulo 31, versículo 9, somos instruídos a abrir a boca em favor dos que não podem se defender. Isso implica levantar nossas vozes em defesa daqueles que são injustamente tratados, garantindo que suas histórias e lutas sejam ouvidas. A parábola do bom samaritano ilustra bem a essência da justiça no reino. O samaritano não apenas ajuda o homem ferido, mas o faz de maneira que assegura suas necessidades. Ele cuida das feridas, leva o homem à hospedaria e garante que receba os cuidados necessários. Essa ação vai além de um mero ato de bondade. É um exemplo prático de justiça que busca restaurar a dignidade do outro. Essa parábola nos desafia a perguntar como podemos agir para ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Para viver a justiça do reino, devemos examinar nossas próprias vidas e ações. Isso significa refletir sobre como tratamos os outros e se estamos contribuindo para um ambiente de justiça ou perpetuando sistemas de opressão. Em Mateus capítulo 7, versículo 12, Jesus nos ensina: Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles. Esse princípio do tratamento recíproco nos desafia a agir com integridade e a nos preocupar com o impacto de nossas ações sobre os outros. Essa reflexão nos leva a considerar como nossas decisões diárias podem afetar a vida das pessoas ao nosso redor. A justiça no reino também exige que sejamos defensores da verdade. Em Salmos, capítulo 82, versículo 3, somos instruídos a defender os fracos e o órfão, fazer justiça ao aflito e ao necessitado. Isso envolve não apenas ajudar os que estão em necessidade, mas também lutar contra a injustiça, desafiando práticas e sistemas que oprimem. Precisamos ser corajosos e firmes em nossa busca por justiça, mesmo quando isso pode nos colocar em conflito com normas sociais ou poderosos. A coragem de defender a justiça pode nos levar a situações difíceis, mas é um passo essencial para refletir o caráter de Cristo. Outra maneira de vivermos a justiça do reino é por meio do serviço à comunidade. Quando nos envolvemos em ações que promovem o bem-estar social, como ajudar os necessitados, apoiar iniciativas de justiça social e participar de projetos comunitários, estamos vivendo o amor e a justiça de Deus. O serviço é uma expressão prática do nosso compromisso com a justiça e nos permite ser instrumentos de mudança em nossas comunidades. Ao dedicar tempo e recursos para ajudar os outros, não apenas fazemos a diferença na vida deles, mas também cultivamos um espírito de solidariedade e empatia em nós mesmos. Além disso, a justiça também deve ser vivida em nossas relações diárias. Em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, somos lembrados de que o Senhor te declarou ao homem o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Essa passagem nos ensina que a verdadeira justiça não se limita a ações externas, mas deve ser acompanhada por uma mudança interna em nossos corações. Para que possamos ser agentes de justiça, precisamos cultivar um coração que ama e busca a verdade. A busca pela justiça é também um chamado a ser proativo em nossa fé. Em João capítulo 4, versículo 36, Jesus nos lembra: aquele que colhe recebe o seu salário e junta fruto para a vida eterna. Quando investimos em ações que refletem o amor e a justiça de Deus, estamos colaborando com Ele na construção do reino.
Essa colaboração é um chamado a nos comprometer com as causas que Deus valoriza e a trabalhar incansavelmente por um mundo mais justo. Por fim, a esperança no reino de Deus é que, ao buscarmos a justiça, podemos contribuir para a transformação do mundo ao nosso redor. Em Isaías capítulo 1, versículo 17, somos chamados a aprender a fazer o bem, procurar a justiça. Esse é um convite contínuo a não apenas desejar a justiça, mas a agir em seu favor. Cada passo que damos em direção à justiça é um passo em direção ao reino de Deus. Em resumo, a justiça é um componente essencial do reino de Deus. Ao buscarmos a justiça e nos comprometemos a ser agentes de mudança, refletimos o coração de Deus em um mundo que clama por equidade. Que possamos sempre buscar viver de forma justa, levantando nossas vozes em favor dos necessitados e trabalhando juntos para construir um mundo mais justo e amoroso. Nono ensinamento: a oração pelo reino. A oração é uma conexão vital com o reino de Deus. Em Mateus, capítulo 6, versículo 10, Jesus nos ensina a orar. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa frase é mais do que uma súplica. É um profundo reconhecimento de que a oração é um meio pelo qual convidamos a ação de Deus em nossas vidas e em nosso mundo. Ao pedirmos que o reino venha, estamos expressando nosso desejo de ver a justiça, paz e amor de Deus prevalecerem em nossas comunidades e na sociedade. Quando oramos pelo reino, reconhecemos a soberania de Deus. Estamos afirmando que Ele tem o poder de transformar realidades e de trazer esperança onde há desespero. Esse reconhecimento é fundamental para a nossa caminhada de fé, pois nos ajuda a ver além das dificuldades e a confiar em um Deus que age em favor de seu povo. Em Salmos capítulo 55, versículo 17, somos lembrados de que de tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei. Essa prática constante de oração nos ajuda a manter nossa conexão com Deus e a buscar sua orientação em todas as áreas de nossas vidas. A oração também nos fortalece espiritualmente. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, somos instruídos a não andarmos ansiosos de coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentemos nossos pedidos a Deus. Essa prática de oração nos ajuda a transferir nossas preocupações para Ele, permitindo que sua paz preencha nossos corações e mentes. Ao entregar nossas ansiedades a Deus, nos libertamos do peso que muitas vezes carregamos sozinhos. Outro aspecto importante da oração é a intercessão. Em Tiago, capítulo 5, versículo 17, aprendemos que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando intercedemos por aqueles que estão enfrentando dificuldades, não estamos apenas buscando a intervenção divina em suas vidas, mas também nos tornando parte do processo de edificação do reino. Nossa intercessão pode ser um canal através do qual Deus traz conforto, cura e mudança, mostrando que nossa fé pode impactar a vida dos outros. Orar pelo reino também significa buscar a justiça e a paz. Em Salmos capítulo 122, versículo 6, somos chamados a orar pela paz de Jerusalém. Isso nos lembra que nossas orações devem abranger não apenas nossas necessidades pessoais, mas também o bem-estar de nossa comunidade e do mundo. Ao orarmos pela paz e pela justiça, estamos colaborando com Deus na construção de um reino que reflete sua natureza amorosa e justa. A oração nos impulsiona a nos preocuparmos com o que acontece ao nosso redor, cultivando um espírito de compaixão e responsabilidade social. Além disso, a oração deve ser acompanhada de ação. Em Tiago, capítulo 2, versículo 17, encontramos a advertência de que a fé, se não tiver obras, é morta. Isso nos desafia a sair de nossa zona de conforto e agir em resposta às nossas orações. Se estamos orando pela justiça, por exemplo, devemos também estar prontos para agir em favor dos oprimidos, levantando nossas vozes contra a injustiça. A oração nos inspira a ser agentes de mudança, não apenas em palavras, mas em ações concretas. Isso significa que, além de clamar a Deus, também devemos procurar oportunidades para servir e ajudar aqueles que estão necessitados. A oração pelo reino é também uma expressão de esperança. Quando oramos, estamos afirmando nossa confiança em um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme encontramos em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Essa esperança nos motiva a persistir em nossas orações, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. A certeza de que Deus está ouvindo e trabalhando em nosso favor nos dá coragem para continuar.
Essa esperança se torna ainda mais vital quando enfrentamos desafios ou incertezas em nossas vidas. A perseverança na oração é uma característica fundamental do nosso relacionamento com Deus. Em Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus nos conta a parábola viúva persistente, que não desiste de buscar justiça. Essa parábola nos ensina sobre a importância da persistência na oração. Devemos ser consistentes em nossa busca pelo reino, confiantes de que Deus ouve nossas súplicas e está sempre à disposição para agir em nosso favor. A oração não deve ser vista como uma tarefa, mas como um privilégio que nos aproxima de nosso Criador. Além disso, a oração é uma oportunidade para refletirmos sobre nossas próprias vidas. Enquanto buscamos a vinda do reino, somos convidados a examinar nossos corações e a nos perguntar como podemos nos alinhar mais à vontade de Deus. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus nos encoraja: "Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á." Isso nos ensina que a oração é um caminho de descoberta e transformação, onde podemos nos abrir para ouvir a voz de Deus e compreender melhor seu propósito para nós. Em suma, a oração pelo reino é uma prática essencial que nos conecta com Deus e com o propósito que Ele tem para nossas vidas. Ao orarmos, alinhamos nossos corações com a vontade de Deus, intercedemos por outros e nos comprometemos a ser agentes de mudança. Que possamos cultivar uma vida de oração vibrante e eficaz, sempre buscando a vinda do reino e a realização da vontade de Deus em nossas vidas e no mundo. 10º ensinamento: servindo aos outros. O serviço é a verdadeira grandeza no reino de Deus. Em Mateus capítulo 20, versículos 26 a 28, Jesus nos ensina que quem quiser ser grande entre vós será o vosso servo. Esse ensinamento é um convite a repensar nossas noções de sucesso e liderança. Em vez de buscar poder ou reconhecimento, somos chamados a nos humilhar e servir aos outros, refletindo o caráter de Cristo. Servir é uma expressão prática do amor de Deus em nossas vidas. Quando ajudamos os outros, estamos manifestando a compaixão que Jesus demonstrou durante seu ministério. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, como nos recorda Marcos capítulo 10, versículo 45. Ao seguirmos seu exemplo, encontramos um propósito maior, que transcende nossas preocupações pessoais e nos conecta ao coração de Deus. Servir aos outros também nos ajuda a entender melhor as suas necessidades e desafios. Quando nos colocamos no lugar do próximo, desenvolvemos empatia e compaixão. Isso é fundamental, pois muitas vezes, em meio a nossas rotinas diárias, nos tornamos indiferentes ao sofrimento alheio. A parábola do bom samaritano, contada em Lucas capítulo 10, nos lembra que a verdadeira compaixão vai além de palavras. O samaritano não apenas viu o homem ferido, mas agiu, cuidando de suas feridas e garantindo que recebesse a ajuda necessária. Essa é a essência do serviço, ação prática que transforma vidas. Além disso, o serviço nos desafia a sair de nossa zona de conforto. Muitas vezes isso significa abrir mão de nosso tempo, recursos, ou até mesmo nossas preferências em favor dos outros. Em Filipenses capítulo 2, versículo 4, somos encorajados a não atentarmos apenas para o que é nosso, mas também para o que é dos outros. Essa atitude de altruísmo é essencial para construir comunidades fortes e solidárias. Ao priorizarmos o bem-estar dos outros, criamos um ambiente onde todos podem florescer. Outra dimensão do serviço é a humildade. Servir exige que deixemos de lado nosso orgulho e status, reconhecendo que todos somos iguais diante de Deus. Em Lucas capítulo 14, versículo 12 ao 14, Jesus nos ensina a convidar os marginalizados e necessitados para nossas mesas, em vez de apenas aqueles que podem retribuir. Essa prática de acolhimento e inclusão é uma expressão poderosa do reino. Ao servir os que estão em necessidade, não apenas honramos a Deus, mas também seguimos o exemplo de Jesus, que se identificou com os últimos e excluídos. Servir também é uma forma de testemunho. Quando demonstramos amor e bondade, abrimos portas para que outros conheçam a mensagem do Evangelho. Em Gálatas capítulo 5, versículo 13, somos chamados a servir uns aos outros pelo amor. Esse serviço não deve ser visto como uma obrigação, mas como uma expressão natural da nossa fé. Ao vivermos de maneira que reflita o amor de Cristo, somos luz em meio à escuridão e fazemos com que outros queiram conhecer esse amor. Além disso, o serviço é uma maneira de desenvolvermos nossa fé.
Em Tiago, capítulo 2, versículo 17, aprendemos que a fé, se não tiver obras, é morta. O ato de servir nos leva a colocar nossa fé em prática, tornando-a viva e dinâmica. Cada ato de serviço é uma oportunidade para experimentar a fidelidade de Deus e ver como Ele pode usar nossas ações para impactar vidas. Isso não só fortalece nossa fé, mas também nos une à comunidade de crentes, enquanto juntos buscamos ser agentes de mudança. Em nossas comunidades existem inúmeras oportunidades para servir, seja ajudando em uma ação comunitária, visitando os enfermos ou simplesmente oferecendo um ouvido atento a alguém que precisa desabafar. Cada pequena ação conta. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23, somos lembrados de que tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração como ao Senhor. Isso nos incentiva a abordar cada ato de serviço com um espírito de dedicação e amor. Por fim, o serviço é um reflexo do reino que já está entre nós. Quando servimos, manifestamos a presença de Deus em nossas vidas e comunidades. Em Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 40, Jesus nos ensina que quando servimos aos necessitados, estamos servindo a Ele. Essa conexão nos lembra de que cada ato de amor e compaixão é uma expressão da nossa fé e do nosso compromisso com o reino de Deus. Em resumo, servir aos outros é uma expressão fundamental do reino de Deus. Ao abraçarmos o chamado de ser servos, não apenas seguimos o exemplo de Cristo, mas também trazemos sua luz e amor ao mundo. Que possamos buscar oportunidades para servir, reconhecendo que cada ato de bondade contribui para a construção do reino em nosso meio. 11º ensinamento: a eternidade do reino. O reino de Deus é eterno e suas recompensas são duradouras. Em Mateus capítulo 25, versículos 31 a 40, Jesus nos ensina sobre o juízo final, onde ele separará as ovelhas dos bodes, afirmando: quando o Filho do Homem vier na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no seu trono de glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Esse ensinamento nos lembra que as ações feitas em vida têm consequências eternas. Ao compreender a natureza eterna do reino, somos desafiados a avaliar nossas prioridades e a viver com propósito. Compreender a eternidade do reino nos ajuda a colocar nossas vidas em perspectiva. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, Paulo nos recorda que todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Essa consciência de que nossas ações serão avaliadas nos encoraja a viver de forma mais intencional, buscando sempre refletir os valores do reino em tudo o que fazemos. Isso não se limita apenas às grandes decisões, mas também às pequenas ações do dia a dia. Além disso, o reino de Deus não é apenas uma esperança futura, mas uma realidade que já podemos experimentar aqui e agora. Em Lucas capítulo 17, versículo 21, Jesus afirma que o reino de Deus está entre vós. Essa afirmação nos lembra que, ao vivermos de acordo com os princípios do reino, trazemos um pedaço dessa realidade eterna para o presente. Nossas ações de amor, justiça e compaixão podem refletir a natureza do reino e impactar positivamente aqueles ao nosso redor. A eternidade do reino também nos dá esperança em tempos difíceis. Quando enfrentamos tribulações e desafios, podemos nos lembrar de que nossa fidelidade a Deus e nossas ações em favor do próximo não são em vão. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, Paulo escreve: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Essa promessa de que a eternidade é cheia de esperança nos encoraja a perseverar e a manter a fé, mesmo nas adversidades. Em momentos de dor e luta, temos a certeza de que nossas lutas temporárias são parte de algo maior. Outro aspecto importante do reino eterno é a comunidade que ele forma. Em Apocalipse capítulo 21, versículos 3 e 4, lemos sobre a Nova Jerusalém, onde Deus habitará com seu povo, e ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Essa imagem de um futuro onde não há mais dor, sofrimento ou separação é um poderoso lembrete da natureza amorosa de Deus e da esperança que temos em sua promessa. Quando servimos uns aos outros e vivemos em amor, antecipamos esse futuro glorioso e nos tornamos testemunhas da bondade de Deus. Essa visão nos motiva a trabalhar pela unidade e pela paz em nossas comunidades. Viver com a eternidade em mente também nos desafia a considerar como utilizamos nosso tempo e recursos.
Em Mateus capítulo 6, versículo 19, Jesus nos alerta: não ajunteis para vós outros tesouros na terra. Essa é uma convocação para focarmos no que realmente importa, o legado que deixamos e o impacto que causamos na vida dos outros. Nossas ações de bondade e amor são tesouros que acumulamos no céu, onde estão seguros e são eternos. Essa perspectiva nos ajuda a não nos apegarmos excessivamente às coisas materiais, mas a valorizar as relações e os atos de bondade. A eternidade do reino também nos convida a uma vida de generosidade. Em Lucas, capítulo 6, versículo 38, Jesus nos ensina que com a medida que medirdes, vos medirão também. Quando somos generosos com nosso tempo, talentos e recursos, estamos semeando no reino eterno. Essa generosidade não é apenas para benefício próprio, mas reflete o caráter de Deus que nos deu tudo o que temos. Ser generoso é uma forma de praticar a justiça e de cuidar dos necessitados, e isso se torna um reflexo do amor de Deus em ação. Além disso, a eternidade do reino nos chama a ser agentes de transformação em nosso mundo. Em Mateus, capítulo 5, versículo 14, Jesus nos diz: vós sois a luz do mundo. Como representantes do reino, temos a responsabilidade de iluminar as áreas escuras da vida com esperança e verdade. Ao vivermos de maneira que reflita o amor e a justiça de Deus, ajudamos a trazer um pouco do reino eterno para a realidade presente. Essa missão nos motiva a agir em situações de injustiça e a defender aqueles que não têm voz. A perseverança na busca pelo reino também é crucial. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus nos ensina: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Essa persistência em buscar o reino, em oração e ação, é um reflexo de nossa fé. A esperança na eternidade nos incentiva a continuar lutando pelo que é certo e a não desistir em meio às dificuldades. Cada pequeno ato de amor e bondade se acumula, contribuindo para a realização do reino aqui na terra. Por fim, a eternidade do reino nos convida a olhar além de nós mesmos. Em Filipenses capítulo 2, versículo 3, somos desafiados a não fazer nada por rivalidade ou vanglória, mas a considerar os outros superiores a nós mesmos. Essa atitude de humildade e serviço é essencial para construir uma comunidade que reflita o reino. Ao buscarmos o bem do próximo e cultivarmos relacionamentos saudáveis, contribuímos para a realização do reino de Deus na terra. Em resumo, a eternidade do reino é um princípio central nos ensinamentos de Jesus. Ao reconhecermos que nossas ações têm valor eterno, somos motivados a viver de forma mais intencional e a refletir os valores do reino em nossa vida cotidiana. Que possamos sempre ter em mente a esperança do reino eterno e nos esforçar para trazer essa realidade ao nosso mundo, servindo aos outros e vivendo em amor. 12º ensinamento: transformação interna. O reino de Deus exige uma mudança interna genuína. Em Mateus capítulo 5, versículo 20, Jesus nos adverte que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Essa afirmação nos ensina que não basta apenas seguir regras ou rituais. É necessário um coração transformado que busque a verdadeira justiça e sinceridade nas intenções. O reino não é apenas uma série de normas a serem seguidas, mas uma vida que flui de um relacionamento autêntico com Deus. A transformação interna é um convite à introspecção. Muitas vezes podemos nos concentrar tanto nas aparências que esquecemos do que está em nosso coração. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo nos exorta a não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa renovação é essencial para que possamos discernir a vontade de Deus e agir conforme os princípios do reino. Quando permitimos que Deus molde nosso interior, nos tornamos mais sensíveis às necessidades dos outros e mais dispostos a viver em amor e compaixão. A mudança interna não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo que requer nossa dedicação e entrega. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, Paulo expressa a confiança de que aquele que começou a boa obra em vós a completará até ao dia de Jesus Cristo. Essa certeza nos encoraja a sermos pacientes e persistentes em nossa jornada espiritual. Cada pequeno passo em direção à transformação é significativo e deve ser celebrado. Não devemos desanimar quando falhamos. Em vez disso, devemos aprender com os erros e continuar buscando a verdadeira transformação. Uma parte importante da transformação interna é reconhecer nossas limitações e vulnerabilidades. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9,
Paulo compartilha a revelação de que a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa compreensão nos ajuda a confiar em Deus em nossas fraquezas e a permitir que Ele trabalhe em nossas vidas, mesmo quando nos sentimos inadequados. Essa dependência de Deus é um sinal de força, não de fraqueza, e nos prepara para sermos agentes de mudança no mundo. Além disso, a transformação interna nos capacita a viver de maneira autêntica. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo declara: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa nova vida em Cristo nos dá a capacidade de deixar para trás padrões de comportamento que não refletem o amor e a justiça de Deus. Ao abraçarmos nossa identidade em Cristo, somos libertos de fardos e das expectativas do mundo, permitindo que a luz de Cristo brilhe através de nós. Um coração transformado também nos leva a agir em favor dos outros. Em Gálatas capítulo 6, versículo 10, somos chamados a fazer o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Essa ação não é apenas um dever, mas uma expressão do amor que brota de um coração renovado. Quando nos dedicamos a servir e a amar aqueles ao nosso redor, estamos vivendo os valores do reino de Deus e mostrando ao mundo o que significa ser parte dessa nova criação. Além disso, a transformação interna nos permite refletir o caráter de Cristo em nossas ações. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 2, somos incentivados a pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Essa mudança de foco nos permite viver com uma perspectiva eterna, priorizando o que realmente importa e alinhando nossas ações ao coração de Deus. Ao desenvolver essa mentalidade, somos desafiados a ver os outros através dos olhos de Deus, permitindo que sua compaixão e amor sejam visíveis em nossas interações diárias. A transformação interna também está ligada à nossa capacidade de perdoar. Em Mateus capítulo 6, versículo 14, Jesus nos ensina que se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. O perdão é uma parte crucial da transformação que Deus deseja operar em nós. Ao liberarmos ofensas e mágoas, não apenas experimentamos cura, mas também abrimos espaço para que o amor de Deus flua através de nós. Essa prática não é fácil, mas é essencial para a nossa libertação e crescimento espiritual. Finalmente, a transformação interna nos convida a viver em comunidade. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 24, somos exortados a considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A comunhão com outros cristãos nos fortalece e nos encoraja a continuar buscando a transformação em nossas vidas. Juntos podemos apoiar uns aos outros, compartilhar experiências e crescer na fé. Essa conexão é fundamental para que possamos perseverar na jornada de transformação. Em conclusão, a transformação interna é um processo vital na jornada cristã. Ao buscarmos uma mudança genuína em nosso interior, nos tornamos mais alinhados com os valores do reino e mais aptos a refletir o amor de Deus no mundo. Que possamos sempre estar abertos à obra do Espírito Santo em nossas vidas, permitindo que Ele nos transforme e nos molde à imagem de Cristo. Esta transformação não é apenas uma necessidade pessoal, mas uma resposta ao chamado de Deus para impactar nosso mundo e vivermos em plenitude em seu reino. Os ensinamentos de Jesus sobre o reino de Deus nos oferecem uma visão profunda e transformadora de como devemos viver. Cada princípio nos convida a refletir sobre nossas ações, intenções e a verdadeira natureza de nossa relação com Deus e com o próximo. Ao considerarmos que o reino está próximo, somos chamados a agir e a nos arrepender, buscando a humildade e o amor em todas as nossas interações. A importância da inclusão e do acolhimento nos lembra que todos têm um lugar no reino, especialmente aqueles que muitas vezes são marginalizados. Além disso, ao entendermos que o reino pode começar como uma pequena semente, percebemos que nossas ações, por menores que sejam, podem ter um impacto significativo e duradouro. Jesus nos ensina que o serviço aos outros é um caminho para a verdadeira grandeza. A justiça, o amor ao próximo e a busca pela transformação interna são fundamentos essenciais para uma vida que reflete o reino de Deus. Cada um de nós é chamado a ser um agente de mudança, vivendo de maneira autêntica e levando luz aos lugares onde há escuridão. Através da oração e da comunhão, encontramos força para viver esses ensinamentos e a certeza de que Deus está constantemente trabalhando em nossas vidas.
O reino de Deus não é apenas uma realidade futura, mas uma vivência presente que nos transforma e nos capacita a agir com fé e amor. Portanto, que possamos nos comprometer a viver esses princípios em nosso dia a dia, permitindo que os ensinamentos de Jesus moldem não apenas nossas vidas, mas também as comunidades ao nosso redor. Ao refletirmos sobre como aplicar esses ensinamentos, somos desafiados a sermos mais amorosos, justos e servos em um mundo que tanto precisa da esperança e da luz que o reino de Deus oferece. Se você gostou deste conteúdo e deseja se aprofundar ainda mais nos ensinamentos de Jesus sobre o reino de Deus, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Assim, você ficará por dentro de todas as novidades e reflexões inspiradoras que preparamos para você. E queremos muito ouvir sua opinião. Deixe um comentário abaixo, compartilhando o que mais tocou seu coração neste vídeo e como você tem aplicado esses princípios na sua vida. Sua participação é muito importante para nós. Vamos juntos construir uma comunidade de fé e amor. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.